Olá, turma, tudo bem? Saudades, né? Então, vamos continuar com as nossas aulas por aqui, certo? Então, a gente agora vai entrar no capítulo 2 e vai falar sobre ilusão na arte, certo? Então, eu quero que vocês vejam as imagens, leiam as imagens da página 28 e 29, vamos pensar um pouquinho sobre elas. Aí vocês vão fazer a leitura da página 30, e aqui, na 30 e 31. E na 31 tem uns exercícios para fazer, certo? Na 30, a gente vai encontrar um texto falando sobre a arte enganando nossa mente, certo? Então, como a gente pode ver aqui, tem duas obras de arte. Uma que chama Bananas e Metal, e a outra chama A Traição das Imagens, certo? A primeira é de um artista chamado Pedro Alexandrino, que ele fez uma pintura como se fosse real, mas é uma pintura, isso não é a realidade. Realmente, esses objetos, eles não estão ali na nossa frente. É uma pintura, uma representação daqueles objetos, certo? Já na Traição das Imagens, o René Magritte pintou um cachimbo e escreveu embaixo em francês que aquilo não era um cachimbo. Mas como? Eu tô vendo um cachimbo, como isso não é um cachimbo? Sabe por que ele fez isso? A obra já diz, A Traição das Imagens. Porque não é um cachimbo na realidade, é uma pintura de um cachimbo. Certo? Aí que está. A gente tem que pensar além do que a gente está vendo, certo? Na página 31, ainda tem atividades, tem uma atividade que chama A Chave dos Sonhos, que usa essa obra, A Chave dos Sonhos, que também é do René Magritte, que ele também está fazendo essa brincadeira, certo? Então aqui vocês vão pegar um dicionário em inglês, que eu sei que vocês têm em casa, por causa da aula de inglês, certo? Tem algumas palavrinhas, então vocês vão tentar encontrar o que está escrito ali e dizer qual corresponde com a imagem. Que frase corresponde com a imagem, certo? Já no outro exercício, a gente já vai estar falando de um outro assunto, que é a imagem da palavra. Então, tem um artista, ou tem vários artistas, mas aqui na apostila a gente está falando de um artista brasileiro chamado Willis de Castro, que constrói poemas com palavras. Ele constrói imagens com palavras, certo? Aqui tem dois cartazes deles, dois trabalhos, chamado Cartaz Poema 3 e Cartaz Poema 2, de uma série de trabalhos chamado Cartazes Poemas, aonde ele usa palavras no lugar da imagem. Então, uma atividade que vocês vão fazer, vocês vão escolher um desses dois cartazes e vão transformar essas palavras em imagem, numa folha avulsa, certo? Isso é difícil, hein? Vamos pensar um pouquinho antes de fazer. Aí vocês vão pular um pouco a página 32, depois a gente retoma ela. Aí a gente vai falar da página 33. A gente vai falar de formas e cores na arte. A gente já falou sobre isso muitas vezes, mas vamos fazer esse exercício aqui e retomar esse pensamento. Quando a gente fala de elementos da linguagem visual, a gente fala do ponto, da linha, da cor, da forma, certo? E de texturas também. Quando a gente fala desses elementos, são elementos para usar na composição de um trabalho, de uma arte, de uma obra, certo? Então, aqui eu tenho 3 exemplos de obra. Uma usa um elemento, outra usa outro elemento e outra é uma arte figurativa ou abstrata? Eu quero que vocês pensem sobre isso e respondam para mim, certo? E as formas também podem indicar uma direção. Temos as formas figurativas e as abstratas. Então, vamos pensar nas figurativas. Forma figurativa é aquilo que a gente reconhece, como coisa que a gente reconhece na nossa realidade. Tipo, uma pessoa, um quadro, uma cadeira, uma almofada. Enfim, é forma reconhecível, é figurativo. Quando a gente vê numa imagem uma forma que a gente não reconhece, mas lá tem linha, cor, mancha, expressão, tem forma livre, forma geométrica junto, mas não é uma forma reconhecível pra gente na vida real, aí são formas abstratas, certo? Figurativo, abstrato. Então, vocês vão lá para a página 34 e a gente vai falar um pouco de cor, outro elemento da linguagem visual. A gente já falou muito sobre cor, mas vamos relembrar e fazer os exercícios aqui. Página 34 e a página 35, certo?
Então, a gente fala de cor luz e cor pigmento. Cor pigmento é aquela que a gente mistura tinta e pinta. Cor luz é a luz refletida, cor luz, certo? Aqui tem um exemplo na atividade e vocês vão sinalizar para mim o que é cor luz, o que é cor pigmento, ok? Na página 35, a gente tem um texto aqui falando de cor primária e cor secundária. Cor primária é aquela que com as cores puras, que quando se misturam, a gente encontra cores secundárias. E das cores secundárias, a gente ainda, da mistura das cores secundárias, a gente encontra as terciárias. Nas cores, a gente pode classificar também como sensação visual, cor quente, cor fria. Cores frias é o que remetem ao frio mesmo, à frieza, ao gelo, ao frescor, enfim. E a gente coloca a cor azul, roxo, verde, certo? Mas ó, cor não tem temperatura, ela causa uma sensação visual, certo? Então, é cor fria pela sensação que ela nos causa. E cor quente a gente remete o vermelho, amarelo, laranja, que daí é o sol, o calor, o quente, o fogo, ok? Mas não tem temperatura a cor. A gente não pega no pigmento e sente a temperatura dele lá, certo? Como cor fria e cor quente. É sensação visual de cor. Então, tem um exercício 5, eu quero que vocês façam o exercício 5. Quando a gente pensa em iluminação, contraste, porque aí a gente está falando de cores também, que a gente usa para fazer essas transformações, contraste, volume, na arte, na pintura seja lá de tinta, como de lápis, de giz, enfim. Temos as cores neutras, que não são nem quentes nem frias, que a gente está falando do preto e do branco, que geralmente a gente usa nos pigmentos o branco para clarear e o preto para escurecer, certo? Então, quando a gente clareia e escurece com essas cores, a gente vai dando volume e luminosidade para o que a gente está fazendo, certo? Artisticamente. Já quando a gente não usa nem cor clara, nem branco e nem preto para clarear ou escurecer, quando a gente usa cor pigmento pura, a gente está usando uma matiz de cor pura, a gente vai escurecendo com o próprio pigmento, usando mais cor para escurecer, mais claro com outros pigmentos para clarear, certo? Aí a gente pode encontrar profundidade, contraste. Contraste é quando a gente fala de cores que contrastam, certo? Claro, escuro, preto, branco. Então, daí vocês vão fazer a atividade da página 36, que vocês vão pintar este cubo aqui, pensando aonde ilumina que cor que é e aonde não tem luz que cor que é esse cubo. Vão fazer esse contraste de cor para mim, certo? É isso, fiquem bem e até!